Fala pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast mais rico do Brasil, o Ricos Podcast. Hoje a gente vai receber uma pessoa de alto valor social, a nossa vereadora de Goiânia, Gabriela Rodarte, e como co-hoster, a influenciadora e visagista Natália Leal. Gabriela, a gente queria começar a introduzir esse assunto. A gente queria conhecer um pouco da sua história antes de você ser vereadora, antes de você ser essa figura polêmica. Se você puder Foi contar engraçado um pouco isso. da sua trajetória. Quem, Natália, visagista? Visagista. O influenciadora foi por conta dele. Marketing, né? Ele disse que eu sou influenciadora. O alto valor também foi por conta dele, né? Muito obrigada pelo convite. É uma honra inenarrável ensaiar essa palavra o dia inteiro para falar isso aqui. Estar aqui com vocês hoje, protagonizando a primeira edição do podcast, que eu tenho certeza que vai ter um brilhante sucesso aqui. Uma carreira muito boa, né? Trazer muitas pessoas aqui e ganhar dinheiro com isso, né? Cadê os patrocínios? Bora? Sushizinho, pizza, Solta aí os patrocínios, por café, os café e tal. Qual foi a pergunta? A gente queria saber inicialmente, pra gente introduzir o assunto. A partir de que idade você quer saber? Dos 6 anos, dos 7 anos? Resume um pouco, conta um pouco da história geral da sua vida antes de você ser vereadora. Você não Pra tem gente tanta conhecer idade um pouco assim. de você. Depende, né? Depende para o que eu já fiz. Então, eu tenho hoje 26 anos. Fui eleita aos 24 anos de idade. Eu sou a vereadora mais jovem da história de Goiânia, da capital do estado. E antes disso, eu passei por alguns trabalhos na minha vida com desenvolvimento pessoal e profissional também. Eu trabalhava com a minha mãe, era uma empresa, um negócio de família, era uma microempresa, né? Que era uma loja de frios que ficava lá na Avenida Central de um setor que chama Nova Esperança, em Goiânia. E aí, meu pai foi assassinado quando eu tinha 3 anos de idade, então eu não lembro muito disso, e a partir disso minha mãe teve que tocar o comércio sozinha. Então, ficava eu e a minha irmã trabalhando na loja, então eu sabia fatiar presunto, mussarela, embalar, pesar, conferir estoque, trabalhar na contabilidade também, conferência de mercadoria, tudo isso eu já sabia fazer aos 8, 9 anos de idade. E eu fiquei trabalhando na loja e estudava, eu só lembro disso. Eu estudava, pegava o ônibus para a escola, voltava e ficava na loja. Aos 13 anos de idade, a minha mãe não aguentava mais que eu ficasse trabalhando o dia inteiro. Chegava em casa com energia total ainda, que ela já estava cansada, queria dormir. E eu lá, mãe, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, fazer aquilo outro. Ela, pelo amor de Deus, o que eu faço essa menina? Pensou, vou colocar ela na dança para ela gastar energia. Não sei onde que ela viu isso, alguém deve ter falado alguma coisa para ela. Colocar essa menina pra fazer alguma coisa. Aí eu fui lá na Fitform, uma academia no Cândido de Moraes, e comecei a fazer uma aula de dança. Nossa senhora, que brega. Mas eu era criança. A música eu lembro até hoje. Glamurosa, rainha do funk, poderosa, Ex-dançarina de funk. olhar de diamante, nos envolve, nos fascina. Agitação. Eu sei qual que é. Eu lembro. Gostoso. E aí eu dancei essa música, eu lembro da coreografia. Nossa, eu lembro da coreografia, cara. E aí eu saí da aula lá, sabe? Ainda tava assim, empilhada. Aí entrou outra segunda turma, só que na turma era uma turma de Muay Thai. Aí eu olhei aquilo lá e falei, eu já assisti a China, né? A Princesa Guerreira. Quem nunca assistiu a China na Record? Pelo amor de Deus. E eu era muito fã da China, então eu sempre tive vontade de lutar e tal. Uma vez eu machuquei minha garganta, porque eu coloquei uma espada que era de madeira. Aí eu caí e cortou meu pescoço, quase morri. Mita na China. Pois é. E aí eu fui e falei assim, gente, eu quero fazer esse negócio aí. Pô, pá, joelho e tal. Aí eu fui e troquei. Eu falei, olha, é o mesmo valor? Então eu vou fazer aula de Muay Thai, não vou fazer de dança. Aí eu fiquei treinando escondido da minha mãe por um mês. Aí eu ia perguntar isso agora, ela gostou da ideia? Aí eu comecei com uns roxinhos e falei, mãe, tô fazendo Muay Thai, tá? Aí eu ficava na rua, na loja, assim, pá. Aí minha mãe super falava, nossa, coitada da minha filha, né? Como é que aquela palavra tirava sarro? É isso? Fica debochando do outro? Essa é. Ficava tirando onda com a minha cara. Falando, minha filha, coitadinha dela. Até que com 3 meses, minha mãe foi me buscar na academia. E eu tava lá fazendo sparring com o meu professor. Aí, pum, bate. Aí minha mãe saiu, uau,
Aí depois, quando ela veio, falou assim, minha filha luta Muay Thai. A minha filha bate. Mexe com ela, não. Começou a botar fé, né? Porque eu nunca tinha visto ela treinar. E com 3 meses de treinamento de Muay Thai, eu fui campeã goiana. E a partir disso, eu comecei a participar de vários campeonatos. Eu acho que na totalidade eu devo ter participado de uns 17 campeonatos, dos 13 aos 16 anos. Aí em Brasília, Minas. Nunca fui pra outros lugares, não. Mas muito aqui em Goiás. Invicta no Muay Thai. E quando eu tive 17 anos, eu participei de uma luta de MMA que eu e outra colega de equipe faríamos a abertura de uma luta profissional, do card profissional. Então era só pra gente fazer o Muay Thai. Só que eu falei, cheguei lá, a menina ficou me colocando pro chão toda hora. Que diabo é isso, gente? O que eu faço aqui? Eu não sei fazer nada no chão. Então passei muita vergonha, só que eu ganhei a luta na trocação, né? Fiz mais pontos, dei quedas, ganhei a luta. E a partir disso, falei assim, gente, eu tenho que aprender a fazer isso. O que é isso? Jiu-jitsu. Então, fui rodar Goiânia. Você foi lutando uma coisa e ela outra? Porque ela começou... o combinado era pra lutar Muay Thai. Só que ela me dava queda e me colocava no chão toda hora. Então, ela ficou treinando um tempo antes pra fazer isso lá e ganhar, né, a luta. Porque eu já tinha participado de outras lutas com ela e ganhar. Porque o MMA é artes marciais mistas, né? Artes marciais mistas. O combinado foi, a gente vai fazer o Muay Thai pra fazer a luta de abertura a luta dos profissionais. Da luta principal. Aí eu comecei a treinar jiu-jitsu, aí eu fui procurar academia. Eu fui em todas as academias de jiu-jitsu. Gracie Barra, no Boi, na Nova União. Passei lá no Mineirinho também, várias. Aí eu achei uma que ficava relativamente perto da minha casa. Indicação também de um amigo meu. E comecei a treinar jiu-jitsu lá na Estrela da Manhã com o mestre Fabim. E aí 3 meses, campeã goiana, campeã brasileira, campeã soberana. Participei de vários campeonatos de jiu-jitsu. Eu era muito boa, Deus, eu queria voltar a lutar. Mas a vida política, né, a gente chega futuramente. E aí, aos 17 anos, 18 anos, eu saí da casa da minha mãe, porque até então eu só trabalhava na loja e eu queria ter experiência em outra área, em outro mercado. E aí eu fui lá no VaptVupt, tirei minha carteira de trabalho e fui pedir emprego. Aí eu fui contratada lá na Dela, Nova Suíça, como atendente. Então eu trabalhava lá das 6 da manhã até... Bom que já fez propaganda pra Goiânia inteira, né? Até os 17 anos. Ainda tem mais, gente. Tem mais público gratuita. Sim, incentivando o comércio goiano. Dela é muito boa. O dono de lá é um visionário. A loja começou pequenininha, aí foi crescendo e hoje é quase um supermercado lá dentro. Funciona quase que... tempo integral. Abre 5 horas da manhã, fecha 11 horas, é muito bom. E aí eu fiquei trabalhando lá na Dela e em 4 meses, nesse tempo todo eu trabalhava, das 6 horas até as 14h20, a partir das 4 horas eu treinava. Então eu fazia 2 treinos de Muay Thai e 2 treinos de Jiu-Jitsu por dia. Treinava muito. Era a primeira a chegar, a última a sair. E aí eu ficava treinando nesse ritmo. E quando foi que eu saí do emprego, porque eu fui demitida da Dela... Porque como eu tinha experiência lá em frios, fatiar, embalar, eu ajudava o rapazinho, que era o Wagner, lembro dele. O Wagner lá na função dele. Mas, na minha função tinha 3 atendentes, eu era a 4ª atendente e mais o Wagner. E geralmente ele passava dificuldade porque era muita demanda e ele sozinho, então eu ajudava ele. Aí começou um complôzinho lá falando assim que eu não fazia a minha função. Só que eu fazia a minha função e ajudava o meu parceiro lá, precisava de ajuda. Aí eu fui demitida, porque uma vez eu fui grossa com alguém também, eu assumo que falei, isso que eu fiz, né? Eu não falei nada, pensou que eu tivesse falado, teria sido processada, né? Mas aí eu fui demitida e tive um acerto mais ou menos de R$3.500 na época. E falei, o que eu vou fazer da minha vida? 18, 19 anos, 19 para 20 anos de idade. Aí eu falei assim, vou fazer um curso de comissária de bordo. Nossa, fazer. Mas você circulou bastante, né? Porque não tem um nexo de um com o outro. Não faz sentido mesmo. Dançarina, Muay Thai. Não, dançarina um dia. Não quero esse trem pra mim. Só um dia? Foi só um dia, porque no mesmo dia que eu dancei, eu vi a luta e já troquei. Eu achei que você tinha pelo menos feito Eu acho que eu já pesquisei no YouTube e achei um vídeo seu dançando no YouTube. Meu Deus do céu. Gente. É você mesmo nesse vídeo? Não sou eu, não sei. Eu nego. Se eu não lembro, eu não fiz. A gente incentiva todo mundo que tá assistindo a pesquisar Gabriela Rodarte dançando funk no YouTube, que vocês vão encontrar um conteúdo rico.
Eu vou acabar com a cara desse menino, tem base? Providencia aí pra você ver se você acha, pra ver se exclui essa merda. Que absurdo. Funk? Não era funk, não. Era apresentação de escola. Ah, ela dançou essa. Era do Pra Frente, Pra Frente. Ah, não lembro agora. Tio Brabrão. Tinha essa música lá. Mas não sei. Olha pra frente, pra frente. Mas a difícil é saber qual menininha lá, porque tinha 15 meninas apresentando. Quem que era? Nós descobrimos. Eu, hein, psicopata. Então, trabalhando na dela, eu fui comissária de bordo, fiz o curso, né? Eu nunca exerci a função, porque quando eu terminei o curso, eu terminei sendo uma das melhores da turma, porque eu sempre tive isso de ser disciplinada, né? Não precisava ter motivação, não. Tem que fazer bem feito. Onde você passar, que faça bem feito. E aí, eu falei assim, gente, eu não vou conseguir fazer essa vida, não. Eu odeio ficar no avião. Eu quero ser só pelo dinheiro, não faz sentido. Porque pagava-se bem, né? Acho que mensalmente é 10, 11, 12 mil reais. Eu poderia fazer, mas eu queria casar, ter filho, ter uma vida. É difícil conciliar isso. É pra quem mesmo tem vocação. Então, eu saí do curso, coloquei isso no currículo, porque também você aprende a ter disciplina, uma questão de ordenação pessoal mesmo. Foi aí que você aprendeu inglês? Foi aí que eu comecei a aprender inglês. Porque precisava. Porque ela tava que eu conversava. Não. Com o Brian. Hello, Brian. You need a girlfriend for married for you to you. Right, Brian? Ok. Brian, vou pôr a foto dele aqui. Você tem como colocar sua foto na edição? Tá solteiro, beridas? Tá bom? Coloca um LinkedIn aqui no Instagram. Agora vai, Campanha, casa e o Brian. E aí, depois de comissária de bordo, eu fui ser barista. Foi aí que eu sei fazer café expresso, tudo quanto é. E aí eu fiquei 4, 5 meses também. Eu tive que sair porque esse trabalho tava me atrapalhando nos treinos. Eu ficava muito cansada e era praticamente eu sozinha. Só uma curiosidade, o treino era hobby ou tipo tinha uma remuneração? Não, só hobby, pagava não, ainda mais que coitados dos atletas hoje em dia. Mas a gente tá aqui justamente lutando por políticas públicas agora como atleta para ajudar, financiar, articular, etc. Legal. Saindo desse trabalho, a minha irmã, ela é esteticista e cosmetóloga. Acho que é assim. Acho que é assim. Aí depois a gente tá falando alguma coisa de comenta. Aí ela começou a trabalhar num salão de beleza que fazia alisamento. E aí, quando eu trabalhava na confeitaria, que é café e confeitaria, eu recebia um salário que na época era R$950. Aí a minha irmã chegava sempre cansada, não fazia nada, eu ficava super julgando ela. Eu falei, coitada dessa menina, pelo amor de Deus, faz nada. Ô, Bruna, nome da minha irmã, né? Vamos fazer isso? Não, tô cansada. Não, você é morta mesmo, sua preguiçosa. Julgava a minha irmã, coitada. Já pedi desculpas pra ela por causa disso. Aí ela falou assim, olha, tá abrindo seleção lá no salão e tal. Eu falei, é mesmo? Quanto é que ganha? Eu consigo tirar uns R$500 por semana. Eu, o quê? Amiga, R$2.000 por mês, peraí. Eu vou, leva o meu currículo lá. Ela, mas você não gosta de cabelo? Eu falei, eu gosto de dinheiro. A gente aprende que eu não sou quadrada. Vamos aprender. Cheguei lá sem saber fazer parti um cabelo ao meio. Era uma vergonha. O meu apelido lá era Caramujo. Então lá, Caramujo, lenta demais. E aí, uma vez, trabalhando lá 8 meses, eu fazia 2 cabelos por dia. Um de manhã e um à tarde. Tipo, demorava muito pra fazer um cabelo. Lavava, aplicava produto, secava. Isso tudo tinha suas remunerações. Eu conseguia ganhar por mês R$1.000, por aí. Mas era integral. Eu entrava 8 horas, saía 9, 10. Só tinha hora pra entrar, não tinha hora pra sair. E aí, quando foi com 8 meses, eu tive 2 pessoas me falaram uma coisa que me deram, tipo assim, vou parar de ser besta. Porque eu era muito perfeccionista. Aí uma moça falou assim, olha, se você acredita que já tá bom, passa pra próxima. Não perde tempo. E outra pessoa me falou alguma coisa que eu não lembro o que ela falou, mas me apertou o gatilho. Eu falei assim, ok. Nesse dia, eu fiz 7 cabelos. Nossa! E nenhum voltou, nenhum teve reparo. E no outro dia eu fiz 8, e no outro dia 6. E ia. Eu comecei a ser a mais rápida do salão. E a melhor do salão. Depois começou a ter premiação de funcionário do mês. Funcionário do mês era quem? Tinha mais indicação. Indicação é que você chega lá e a pessoa quer fazer com você especificamente. Agenda com você. Mais elogios nas páginas do Instagram e Facebook.
e mais produtos vendidos. E eu fui 3 meses consecutivos a funcionária do mês. O negócio é que você vira a chave rápido, né? Rapidinho. Foi um comentário no dia, ela já fez 7 cabelos. O ponto de inflexão da vida da Gabriela. O ponto de inflexão. Tipo, é isso. Você escolhe e pronto. E igual você decide parar de beber refrigerante. Não vou beber mais. Pronto. Viu, galera? Igual você decide parar de beber refrigerante. Quando você tá namorando há muito tempo, escolhe, eu vou casar. Pronto, casa. Oxi, é escolhas. Aí você decide namorar Brian. E namora. E pede Brian. E aí, fiquei mais de 1 ano e 8 meses nesse trabalho. Naquele trabalho, eu falei assim, gente, eu posso trabalhar qualquer outra coisa na minha vida. Eu vou tirar de letra. Não sabia o que eu tava falando, não. Mas sim, exigia muito esforço físico e psicológico. Tinham 5 pessoas acima de mim. E teve uma época que eu era supervisora. Eu falei, não vou mais ser supervisora desse negócio, porque não tá me dando retorno nenhum, vou só trabalhar e executar. Então, assim, qualquer bomba é bomba. Coloca rodarte. Não, coloca rodarte. Tem que fazer o cabelo em 20 minutos. Começa agora. Uma rodarte. pergunta, com esse perfil disciplinado, perfeccionista, os insights que você teve que mudaram a sua vida, você nunca pensou em empreender, abrir seu próprio salão? Já, gente, já abriu, graças a Deus. Ah, aí sim. Não, então só vamos pensou continuar como falando história, fez. porque o Ricos Podcast é um podcast para empreendedores, gente. E Não aí... é CLT. Se bem que não é CLT, né? Isso Não, era por contrato. Ah, sim. E aí, quando eu saí do salão, eu saí com não era acerto, porque não tinha acerto, era contrato. Eu tinha na minha conta uns R$3.500. Porque quando eu gastava muito dinheiro comprando coisas. Comprei batedeira, porque eu fazia bolo. Comprei notebook, que eu precisava trabalhar. Comprei air fryer, porque eu precisava de agilidade nas minhas coisas. E como eu era bem nova, tinha 18, 20 anos nessa época, tava começando a conquistar as coisas daí. Morava com a família do meu pai. E quando eu fui demitida do salão, foi em 2018, por aí, eu não lembro. 2018, final de 2018, início de 2019. E no início de 2009 foi onde eu falei, eu vou pegar todo o meu salário quando eu tiver acerto. Fiz o quê? O que eu fiz com o meu dinheiro, meu Deus? Fui lá, comprei kimono, luva, protetor. Nossa senhora, eu comprei tudo de luta e voltei a treinar, porque eu tinha parado durante todo esse tempo por conta do trabalho, etc. A vida chama, né? E aí eu voltei a treinar, só que eu tava me preparando para uma pré-seleção do TUF, né? Que ia pro UFC, etc. E na época nós tínhamos muito potencial. Só que eu comecei a treinar, voltar a treinar, e eu comecei a ter um problema de saúde. Que era de ovário policístico, menstruações intermináveis, eu ficava com risco de ter anemia, doente, cansada, exausta. E aí eu tive que parar os treinos, fiquei 1 mês parada. E quando foi fevereiro de 2019, houve na Câmara Municipal de Goiânia uma moção de repúdio ao presidente Bolsonaro. Onde tudo começou. Foi onde tudo começou. Porque antes disso eu já Como tinha... é que é o nome? Pirulito? Como é que chama? Pirulito foi ótimo. Antes disso, eu era antenada na política nacional. Eu conhecia do Bolsonaro em 2014, naquela briga da que ajudou outra, né? Tal. Me coloquei no lugar daquele homem e falei, meu Deus, por que ele tá sofrendo tanto, é tão perseguido, você tá defendendo o que é certo? Só que eu trabalhava muito e treinava muito, então eu não tinha tempo para parar de ver o que acontecia no cenário nacional, na política em si. E foi quando eu vi numa reportagem que falou que 25 vereadores tinham assinado uma moção de repúdio ao presidente da República. Aí eu falei, gente, não faz sentido, porque Bolsonaro teve 75% dos votos aqui em Goiânia. A conta não bate. 75% dos vereadores estão falando contra o presidente e ninguém defendeu o presidente. O que é isso? Aí eu pensei, vou me candidatar. Cara, eu pensei isso, juro pra você. Do nada. Do nada. Igual todas as outras coisas também, não que não tivesse acontecido antes. Foi, e aí em fevereiro, eu falei assim, vamos candidatar. Só que aí não tinha estrutura, não tinha contatos, não conhecia ninguém. Como é que eu vou fazer? Eu já ia nas manifestações, eu nunca fui uma liderança forte, não tinha segmento, não trabalhava no âmbito político, eu não era aquela pessoa que ficava nos trios e falava, eu tinha meus posicionamentos tranquilos lá, falava de feminismo, falava contra o aborto, falava de algumas pautas pontuais no Facebook quando eu tinha tempo, mas assim, nada além disso. Mas quando foi março, eu fui na manifestação do 15 de março, onde estava o Raiado e outras personalidades políticas que hoje falam que são bolsonaristas, falando,
lá, eu não preciso do seu voto, comércio vai, não fica ninguém aqui, a minha ordem será cumprida, etc. Aí eu olhei para aqui e falei assim, que desgrama é essa? É o presidente de Goiás, né? Não é o governador, não. Exato. E aí eu fui e comecei a conhecer o pessoal, conheci algumas lideranças, organizações, tinha os movimentos da Direita Goiás aqui em Goiânia. E aí eu comecei a conversar. Fulano de tal, já foi candidato, como é que faz? Fulano de tal. Então a gente conseguiu organizar 15 pré-candidatos que fundaram, né, a Frente Conservadora. Apoiamos um candidato a prefeito e esse grupo se encaixou num partido político, teve a permissão do partido político, o presidente desse partido foi candidato a vice-prefeito do nosso prefeito e começamos a fazer campanha, pré-campanha, né? Então, no ano de 2019, todos os domingos tinha manifestação em Brasília. Era fora Maia, fora Alexandre de Moraes, sei lá o que, Bolsonaro e tal. Eu ia a Brasília e nessas idas eu conheci a base do presidente. Eu conheci o André Fernandes, conheci o Carlos Jordi, conheci o Daniel Silveira. Conheci várias pessoas e a gente foi formando contato. E quando foi a campanha, depois de 8 meses, a pré-campanha a gente fazia vídeos, produzia material, conversava com o pessoal. E quando foi a campanha, eu comecei a ligar para todo mundo e falei assim, e aí, você pode me apoiar aqui em Goiânia? Mas pode mais, então beleza. Aí comecei a colecionar os vídeos e toda a base do presidente me apoiou. Menos os Bolsonaros, porque eu não tinha contato. Tinha, na época, um pouco de rixa da candidatura do prefeito com deputados federais. E todo jogo político depende muito de vontade política do que, às vezes, por interesse no bem comum, bem coletivo, lá, etc. Quando é campanha, todo mundo pensa em si. Infelizmente ou felizmente, a gente tem que trabalhar na cultura pra gente começar a formar base, formar grupo. Mas na época tinha os entraves políticos e eu consegui o apoio da base dos deputados federais, do canal Hipócritas, Terça Livre. Uma galera que eu falei, meu Deus do céu, eu não era ninguém e de repente eu tinha um apoio de tantas pessoas. E eu pensava assim, gente, mesmo se eu não tiver ganhado, se eu não ganhar, eu tô muito feliz por ter chegado onde eu cheguei e ter esse reconhecimento. Ter tido a oportunidade de... Eu gravei com Hipócritas, meu Deus do céu, eu era fã dos caras. Eu falei, meu Deus, eu sou apaixonada no trabalho deles. E você, nos bastidores, acompanhar, de curtir, se inscrever, você participar, significa muito pra mim. Então, no final da campanha, eu pensei assim, gente, se eu tiver, sei lá, 500 votos é muito, né? Eu falei, gente, eu nunca vi 500 pessoas juntas. Eu não fiz uma campanha, eu fiz uma campanha franciscana mesmo, de um por um. De coração para coração, de indivíduo para indivíduo. Acho que eu apertei umas 4.000 mãos, olhei no olho de umas 4.000 pessoas, tentava multiplicar isso, porque eu sempre falei com muita verdade. As pessoas sabem quem é de verdade e as pessoas sabem quando estão sendo enganadas. Então eu tinha as minhas propostas, nunca prometi nada, até porque eu não sabia se iria ganhar, e mesmo se eu ganhasse, eu não saberia como atuar, como agir. Né? Foi tudo uma experiência muito nova. Então, quando foi o final da campanha, eu ganhei com 3.476 votos. Fui a mais votada do partido. Foi a campanha mais barata da história dos eleitos, sendo a mulher mais jovem eleita na capital do estado de Goiás. Quanto que você gastou na campanha? Foi R$4.000 de doação e R$2.000 de materiais que o partido deu. Tem nem lógica. Foi mágica, né? Foi milagre, né? Acho que Ora et labora. 2018 que você foi eleita? 2019? 2020. 2020. Foi uma campanha de 2019 e a posse em 2020. Show. Agora temos 2022? A gente tá em 2022? Isso. 22. 1 ano e meio de mandato. Show. Mulher do céu, que loucura. Não é? Tudo uma loucura. Loucura. Então, o alicerce da sua vida pública foi o desejo de fazer diferente. Sim, as minhas principais bandeiras foram em atuação, atuando na liberdade individual, liberdade econômica. Eu fiz mais uma campanha para deputada estadual e ganhei para vereadora, porque no estado inteiro a gente tinha restrições, fechamento do comércio, fechamento das igrejas. Eu falei, gente, isso é um absurdo, como é que as pessoas não conseguem enxergar o que está acontecendo, não conseguem enxergar que as pessoas estão sofrendo. Então eu fui na ponta, onde a pessoa sofria, onde falei com os comerciantes, bares, restaurantes, fui em setores muito afastados e falei, como é que tá aí a sua vida? As pessoas choravam, então tudo isso foi material para sensibilizar as pessoas e verem de fato que tinha uma pessoa ali, uma personalidade ali, mesmo que iniciando, tentando mostrar a realidade e, se possível, caso eleita, lutar em defesa delas. Show.
E conta muito essa questão de ver a verdade na pessoa, né? Porque eu acompanhei uma pessoa de perto que fez, não vou falar quem era, mas ela fez uma campanha bem parecida, mas não deu certo não. Não deu nada certo. Mas a proposta era semelhante. As campanhas de 2018 e 2019 foram muito atípicas ao que a gente via antes, né? A rede social tem uma força que a gente nunca tinha visto. Verdade. Pessoas, por exemplo, Moisés de Santa Catarina, que na época foi eleito, né? Sim. Foram campanhas surreais em relação ao que a gente já via no cenário político. A vantagem é que não tava só ela perdida na relação de campanha, tava todo mundo, né? Porque era tudo muito novo. Tudo muito novo. Mesmo quando eu fui eleita, eu apanhei demais, justamente porque não tinha ninguém que tinha experiência política. Hoje a direita falha muito nisso, porque você quer ocupar espaços, mas beleza, quem são os assessores? Quem é o pessoal dos bastidores? Quem está no poder judiciário? Precisa ter um corpo e uma base também para que a política se sustente. Um político sem uma boa assessoria com estrutura, não adianta. Não por exemplo, assessoria política não é militância política. Militância política é uma coisa, assessoria é outra. Lá você pauta projetos e trava projetos. O que vai ser aprovado vai impactar na vida das pessoas de forma positiva ou de forma desastrosa. E o que pode ser travado vai ajudar as pessoas a desafogarem por um tempo, por exemplo. Em pautas econômicas ou em pautas morais também. Então, na assessoria de um vereador, é um deputado estadual, um deputado federal, um presidente da república, um governador, eles precisam estar capacitados tecnicamente e alinhados ideologicamente. E eu tive muita dificuldade nisso no começo, porque as pessoas eram advogado que nunca atuou no âmbito político, não sabia como travar algumas coisas. Ou era um jornalista que não tinha conhecimento de causa ou que não tinha alianças ou o mínimo de entrada. E tudo isso conta muito, a maneira como você comunica o seu trabalho. Porque aquilo é fato, né? Quem não é visto não é lembrado. Mas como que você quer ser visto e como você quer ser lembrado? Porque muitas pessoas podem te conhecer, mas como que elas vão te conhecer? Então a sua principal dificuldade nos 6 primeiros meses de mandato foi a organização, a articulação política, o posicionamento mesmo. Isso. Por isso que teve esse número maior de ataques da mídia, de polêmicas. E você já foi criticada por conta dessa história? Da sua história, assim? Tipo. Como é que é? A sua história, muito do nada. Muito do nada. Você foi criticada por conta disso? Não, só por conta do meu posicionamento e da minha visão de mundo, né? Porque a visão de mundo, por exemplo, com a direita e com a esquerda, são visões inconciliáveis. Os nossos problemas, os problemas humanos são os mesmos. A maneira como você conserta isso é que é diferente. Tem pautas aí, por exemplo, a mulher é estuprada. Não, isso é um problema. Como que a direita e como que a esquerda vai tratar isso? A direita quer uma castração química para o estuprador. A direita quer armar a mulher. A direita quer penas mais duras para o crime. A esquerda passa a mão na cabeça do estuprador, mas fala que é o patriarcado, direito dos isso é o que tal. Então, eles falam do problema, mas não vem a consequência do problema. Tem problemas na direita também, por exemplo. Tinha muito aquele jargão que eu, graças a Deus, não escuto mais, que é bandido bom é bandido morto. Calma, porque a gente precisa ter a caridade cristã de entender que aquela pessoa pode vir a ser convertida. São Dimas, né, que foi o criminoso que Jesus levou ao céu, mas também não podemos relativizar de falar que bandido é bonzinho, passar a mão na cabeça. O cidadão tem direito de andar de igual, muito... Se o criminoso tá com uma 38, você tem que estar com um tanque, meu querido, entendeu? Pra se defender. Mas tem que ter o equilíbrio do que é certo, porque se você falar bandido bom, bandido morto, beleza, e quais consequências disso? Quais são as famílias que vão ser desestruturadas? O que a gente pode fazer para tirar esse cara daqui da vida do crime? Desde a infância, desde os seus filhos, seus familiares. Mas a esquerda quer financiar o tráfico, quer continuar. Tem vários políticos de esquerda que estão ali. Problema, né? Eles querem continuar, porque se eles consertarem o problema, eles não terão como solucionar esse problema e não se perpetuarão no poder. Porque você vê toda a campanha política, o cara, eu vou mudar isso. Se acaba isso, o que ele vai fazer para ser eleito? Aí eu vou acabar com a violência sexual das mulheres. Acabou. Como é que ele vai ser eleito? Então as pessoas ficam dourando a pílula, balançando lá os problemas, falando que está sendo efetivo, mas não está sendo porcaria nenhuma porque ele só quer ser eleito. Aí tem, tipo assim, a gente tem que acabar com as drogas. Eu vejo muitos parlamentares de esquerda falando
disso, daquilo, milícia, mas não fala do tráfico. Ah, porque matou um jovem negro. Mas matou por quê, filho de uma rapariga? Matou por quê? Tira essa criança do tráfico, tira ela do erro. Com certeza. Com certeza. Exato. Então, tipo assim, morreu. Mas qual a consequência desse problema? Por que você não trata isso? Porque ele não quer que acabe, porque ele continua se perpetuando no poder, porque ele fala que existe uma milícia, que mata negro, que mata pobre. E ele fica nisso pra sempre, fica eleito pra solucionar os mesmos problemas que ele nunca solucionou antes. Então, a direita, a esquerda, aliás, você acha que só existe mentiras na esquerda, na sua opinião? Existe na esquerda a ideologia em si, sim. Agora, tem algumas pessoas inocentes, bem intencionadas, que acham que estão ali pelo bem comum, principalmente alguns jovens que acham que realmente precisa ter igualdade, justiça social na esquerda. Mas, só estudar um pouquinho, né, que vê que não é bem assim. Porque onde ideologias esquerdas passaram, ali teve totalitarismo, ali teve danos na nossa civilização, danos dos conceitos da nossa civilização ocidental, a moral da mulher. Por exemplo, a luta feminista. Por que não luta contra o Talibã? Por que não fala do Talibã? Por que fala só daqui do Brasil? Aqui é fácil falar, porque você vive numa democracia, né? Democracia para uns, ditadura para os outros, na verdade. Acho que tem uma seletividade, né? Tem. A gente tá vivendo um ativismo judicial, né? Que o João de Deus, não vi feminista nenhuma falar nada sobre os abusos que ele cometeu na época. Não sei por quê. E em alguns casos, sem relevância nenhuma. Não, o ator da Globo, Marcos Lemen, que eu não faço falsas acusações aqui, é ele mesmo, que tem uma pinta aqui. É ele, o do assédio, né? É ele mesmo. Caraca! Ele tá lá ainda. Não aconteceu nada com ele. Agora, pensa, se for um rapaz ou uma mulher com uma visão mais ou menos ali, patriota, não precisa nem ser bolsonarista, se falar de Brasil, verde e amarelo, ele já é cancelado. Porque se aparecer uma bandeira perto dele, já tá cancelado. Porque assim, hoje nós temos... a esquerda já tem tudo. A esquerda tem a classe artística, ela tem os professores, o ensino, não digo todos os professores na sua totalidade, mas a educação em si. E tem também a mídia, os veículos jornalísticos. A gente tem quase nada. E eles têm muitos cargos políticos ainda. A gente tem quase nada. A gente tem alguns cargos políticos e alguns projetos culturais. E a gente já tá sofrendo o que tá sofrendo. Imagina se a gente tivesse mais estrutura, mais espaço, mais poder, né? Então, na sua opinião, a esquerda é mais organizada que a direita? Mas com certeza... organizada é. Tem gente que pensa que esquerda não entende de gestão, né, e de articulação, mas eles são bem articulados. São muito bem articulados. Eles definem grupo, eles separam seus candidatos. Você vê, por exemplo, 10 candidatos a deputados federais. Senador aqui em Goiás. Quantos não são cristãos e quantos não são conservadores e quantos não são de direita que estão se apresentando? Com certeza isso vai dividir voto. É o que a gente tem agora, né, pra fazer. Mas, por exemplo, a esquerda, ela vai se concentrar num candidato. Vai se concentrar num candidato a governo, vai se concentrar num candidato a deputado federal e um candidato a deputado estadual. Vão alcançar a vitória, porque tem a esquerda... Gente, a Adriana Corsi ficou em terceiro lugar, candidata a prefeita aqui em Goiânia. É muito voto pra prefeita, PT. Então, eles têm o público deles, eles trabalham, são organizados e sabem trabalhar. Por exemplo, vai ter um candidato estadual, eles vão montar a chapa para que um seja eleito. Ou 2, mas não vão dividir entre si, não. Se precisar, um volta. Eu já vi vereador que era vereador e agora é assessor de vereador. Eu já vi deputado estadual que era deputado e agora vai ser candidato a vereador. Porque eles respeitam o tempo do outro. Agora é você, agora é você. E estão sempre unidos. Estão sempre ali trabalhando em conjunto. Eles não se separam. E a direita, você acha que falta isso? Falta isso no Brasil inteiro. E hoje, eu não falo que é muito difícil você fazer um trabalho, porque não depende só de você, depende das circunstâncias dos outros. Você tem que lidar com a inveja do outro, você tem que lidar com a luxúria, a soberba do outro, tem que lidar com a preguiça do outro. Além das suas próprias circunstâncias, você tem que lidar com a dos outros também. E é muito difícil você trabalhar quando as coisas não dependem unicamente de você. Muitas pessoas da direita ainda querem cargos, ainda querem
Eu já vi muita gente que se identifica de direita com visão esquerdista, fala assim, olha, isso aqui que você tá pensando aí tá errado. Eu já vi gente da direita falando que é a favor do aborto em caso de estupro, isso é errado também, porque o aborto é aborto independente da circunstância. Então, assim, para unificar um pensamento, nós precisamos ter pessoas bem formadas. Hoje a esquerda, ela consegue fazer muita coisa também porque eles fogem da moral, eles não têm princípios, certo? Eles vão fazer tudo que tiver ao alcance deles, passar por cima de quem puder e do que quiser para alcançar um bem maior, né? O poder absoluto lá para eles, mais o Estado, etc. A direita tem a moralidade. Nós temos isso. Só que muitos de nós fugimos dos nossos propósitos, queremos fugir da nossa vocação. Por exemplo, um bom jornalista que tem direita, esse jornalista ele não tem que ser político. Porque senão quem que vai ser o nosso jornalista? Quem que vai comunicar a verdade? Um bom professor, ele não tem que se meter na política, porque como que ele vai sair da aula de aula que ele tem muito mais poder de formação do que um político, que está ensinando para as crianças, está formando almas ali. Um bom comunicador não devia se meter na política, porque se não tem ele comunicando, como é que ele vai ficar difícil isso aí na política, porque você não vai poder falar as mesmas coisas, porque é trabalho diferente e lê engano de quem acha que é. Hoje eu não posso falar de todo mundo, até porque se eu quiser falar de todo mundo, eu viro uma comunicadora e paro de fazer o meu trabalho. Porque como é que eu vou falar de governador, falar de senador, falar de presidente, sendo que eu tenho que olhar para o município, que é a minha função como vereadora. Então, se eu quiser falar de todo mundo, comentar de todo mundo, eu saio do cargo de vereança e viro uma comunicadora. Então, não tem como você fazer bem duas coisas. Primeiro, você se forma por exemplo, um negócio. Você abre um negócio, você cresce esse negócio, você multiplica esse negócio, até que esse negócio ande por conta própria sem precisar da sua ajuda. Aí você abre os seus novos horizontes, outras parcerias, etc, etc. Mas, por exemplo, na política, tem gente que quer ser professor e vai virar político. Tem gente que quer ser médico e vai virar político. Tem que escolher a sua vocação, entender a sua vocação. O que você acha da gente falar sobre os seus projetos? Eu tava dando uma olhada aqui e não sei se é polêmico, não sei se é aquilo que você falou, que o povo que se sente mal com a situação, mas eu vi aqui, alguns projetos de estabelecimento não disponibilizar banheiro unissex, a questão dos atletas, o exame toxicológico. Vamos conversar sobre isso? Vamos! Pronto, primeiro do exame toxicológico foi uma exigência, né, para que os servidores públicos pudessem fazer o exame toxicológico de 45 dias, não lembro certo o limite, o prazo que nós pedimos, só que foi arquivado. Mas o que acontece? Na época da exigência da vacina, por que uma pessoa é obrigada a se vacinar e essa pessoa não é comprovadamente científico, não tem é o frio que eu tô gaguejando, mas tudo bem. Científica. Não tem comprovação científica de que vai fazer mal pra ela, etc. Pelo contrário, tem muitos casos de pessoas que se vacinaram e tiveram, sim, efeitos colaterais, isso dados em notificações da Anvisa. Ainda mais pedido de sugestão para que se colocasse na bula o risco de trombose, aborto, etc. E, assim, como é que você quer obrigar uma pessoa a tomar vacina? E por que você é contra de que ela faça o exame toxicológico, então, já que você está preocupado com a saúde? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Não fecha a conta. Então, não passou o passaporte sanitário, também foi arquivado o exame toxicológico. Mas se voltar esse discurso, a gente volta a falar disso também. Sabe o que é interessante? Eu acho o máximo, assim, a obrigatoriedade da vacina pra criança, né? A minha mãe, esses dias... É porque minha mãe é muito jovem, eu tenho uma irmãzinha de 4 anos. Ela tava numa agonia porque o povo tava indo lá na escola, pressionando, porque tem. Não, e você vê, porque não teve casos nesses 2 anos de um aumento de casos de crianças morrendo por Covid-19. Não teve. Aí, de uma hora pra outra, quer obrigar a criança a vacinar? E tá surgindo muitos casos de crianças com hepatite e outras doenças. Por quê? Coincidência? Não sei. E sobre o projeto de lei que impede os homens trans, mulheres trans, eu não sei a forma que se pronuncia isso. Me desculpem, não é por mal. Me desculpem. É por ignorância mesmo. I'm sorry. Fala um pouco desse projeto. É simples. Se você vai num estabelecimento, só tem um banheiro, tudo bem. Pode ser usar homem e mulher, porque usa um por vez. Agora, se tem vários banheiros de homem e mulher pode usar, tenha santa paciência, né? Não. Menino de cá, meninas de lá. Simples assim. Tem que ser assim. Porque vai no comércio, depois vai... Você sentiu a menina?
problema é dele, não tem nada a ver com o sentimento dele. As coisas são que são, não que nós Então, gostaríamos que são fossem. biológicos. Hã? Banheiros biológicos. Menino e menina, de um lado e de outro. Se quiser fazer um só para os não binários, que não se identifica, faz um exclusivo para eles. Você acha que isso seria um incômodo? Porque, por exemplo, pra quem é trans e às vezes não fez a cirurgia, alguma coisa assim, teria que ir uma mulher trans, ela vai lá no banheiro feminino, só que ela tem a genitália masculina. Você acha que isso seria um incômodo até pras pessoas ali do banheiro? Tipo, das mulheres acharem ruins? Assim, com certeza iriam achar ruim, porque você não tem como saber. Eu sei que deve ser um sentimento ruim para o trans também, mas o que pode ser isso? Da brecha. Quantos casos, eu já vi vários casos de homens que se vestem de mulheres, entram no banheiro e estupram a mulher. Isso é verdade. Acontece. Eu ficaria com medo também do mesmo jeito. Você não tem como julgar a intenção, não tem como abrir precedentes. Peraí. Lá em São Paulo, Rio de Janeiro, não tem vagão exclusivo para mulheres, um exclusivo para os homens? Como é que você quer me abrir um banheiro que pode entrar homem, pode entrar mulher, sendo que no vagão, transporte público, não pode? Realmente faz muito sentido. Esse seria, no caso, um terceiro banheiro, né? Tipo, teria de homem, mulher, e aí tem um que Teria vai. 2 banheiros não binários, né? Porque os que fez cirurgia... Não, mas se for colocar tudo, vai uns 10. Não, tem mais de 50... não sei, mas tem mais de 100 gêneros, não. Por isso que esse termo gênero não existe. Tem mais, né? Não existe gênero. É igual... Gênero não existe. Não existe gênero não existe. Bota isso na cabeça. O que existe é sexo. Masculino, feminino. Porque você fala que tem gênero, aí tem o gênero lá, a pessoa que faz relações sexuais com árvore. Tem gente que faz com a lua, com o sol, com a terra. Tem. Real. Você não tem como medir a estupidez humana, né? 2 coisas não tem limites. O universo e a estupidez do homem. Realmente. Quem disse isso, acho E que pé foi de goiaba, minha avó fala isso. Uma estrada de chão sempre vai ter, né? Os nossos projetos que dizem ser polêmicos não são nada mais aquilo que é óbvio. O que é óbvio? Homem é homem, mulher é mulher. Pronto. Tem gente sendo processada por dizer isso. Mas, né? O certo é certo, como diz Chesterton. O certo é certo mesmo que ninguém o faça, e o errado continua sendo errado, mesmo que todos se enganem por ele. E se a ideologia de gênero diz que você é o que você sente, eu me sinto um transmilionário, então eu vou processar o Estado, porque a minha conta não reflete o meu sentimento. Exato, pronto, porque isso é isso. É uma guerra psicológica, uma guerra contra o bom senso, contra a lógica. Não é lógico, várias coisas as pessoas continuam fazendo por pressão. Porque todos os projetos, antes de entrar na política, eles já são pautados na cultura. Você começa vendo filmes e desenhos usando o dialeto não binário. Elo, Elix, os meus pais, ou as minhas 2 mães. E vai trazendo isso, uma reforma cultural, para mudar o comportamento da criança. Quando isso for normal, quando você vê... por exemplo, mas isso acontece agora. Não é uma guerra só contra a ideologia de gênero. É uma guerra contra também a imoralidade sexual, a revolução sexual e a agenda progressista. Quantas novelas e novelas desde os anos 80, 60 já não mostrava a mulher e o homem lá em horário nobre tendo relações sexuais? Isso começou a ficar comum. Então a menininha... você assiste um filme de adolescente e a menina tá lá, vamos lá pro meu quarto e mostra uma camisinha. Nossa, tem vários. Então começa a ficar normal. Então a menina chega lá, é descolada e tal, é normal. Não tem mais isso. Eu acho que essa questão do banheiro, ela não é nem o banheiro em si, né? Porque o banheiro realmente tem uma questão de constrangimento de ambas as partes. Mas é que abre um leque muito claro, grande. Agora as pessoas querem que seja... Antes era assim, eu só quero não ser discriminado. Tudo bem. Mas eu só quero ter o direito disso. Tudo bem. Mas agora eu quero ter o banheiro. Tudo bem. Agora eu quero competir no esporte de uma coisa mais. Tudo bem. Agora eu quero que nós possamos ter a bênção de um padre. Onde você quer chegar, meu irmão? Peraí. Agora tem uma guerra, inclusive, das próprias feministas com o movimento trans. E tem uma guerra das mulheres com as próprias feministas. Por quê? Hoje, quantos campeonatos que eram direcionados para mulheres que não foram homens trans, homens com um órgão reprodutor masculino, se fantasiando de mulheres para ganharem competições? Isso no MMA, você já viu acontecer? Do trans, que nunca foi nada no masculino. Nunca foi nada no esporte, no masculino. Entra, vira e fala que é mulher. E é campeão de tudo.
Quebrou o crânio da mulher. Né, também. É lógico, o homem biologicamente é mais forte do que a mulher. Biologicamente. Né? Não tem como você mudar a genética humana. Se você quiser mudar, vira Deus e faz o universo pra você, faz suas criaturas lá e coloca como você quiser. Mas as coisas são o que são. Pronto. É igual as pautas que nós defendemos, que é o armamento civil. A mulher tem que ter o direito de andar arma e o homem tem que ter o direito de andar com sua arma para proteger a sua família. E eu sou atleta, né? Então, eu sou preparada. Eu consigo lutar com um homem. Com você, por exemplo, Lucas. Close no Lucas. Consigo, mas se você for preparado como eu, se tiver a técnica como eu, a gente não vai de igual para igual, porque você é mais forte do que eu. Agora, se você não tiver preparo, tudo bem, mas se você estiver armado? Então, o armamento é um equilíbrio de forças. Porque eu posso ser atleta, você pode ser atleta, você vai ganhar. Agora, você pode estar armado e eu posso estar armado e é 50% de chance para cada. 50% de chance para cada. Entendi. Uma vez um professor me disse que se eu for a favor de mulheres trabalharem, eu era feminista. Tipo, se eu achar certo as mulheres trabalharem, eu era feminista. O professor? Um professor me disse isso. Legal, então não tem como não ser feminista, né? A não ser que a pessoa seja completamente ali dentro da caixinha dela. Não. Porque, tipo assim, que tipo de trabalho? Porque a mulher sempre trabalhou, mesmo que seja em casa e não remuneradamente, o trabalho fora, etc. O feminismo usa essa bandeira delas como, nós conseguimos colocar a mulher no mercado de trabalho para igualdade salarial. Mentira, isso é a vida natural. Os homens saíram para a guerra, as mulheres precisaram ocupar o seu espaço dos homens. Aconteceria de toda forma. Então, foi um progresso. Mas não se respeita hoje as vocações, porque tem muita mulher que quer ficar em casa. Eu mesma, se tivesse como ficar em casa, ganhar meu dinheiro, marido me sustentar, Deus, obrigada. Mas tem uma missão. Sou política. E hoje uma mulher ser política é exceção também. Porque eu entendo que biologicamente isso é uma posição predominantemente masculina. Tanto quanto no balé, isso é uma função predominantemente feminina. Tanto quanto na pedagogia, é predominantemente feminino. Tanto quanto na neurociência... exatamente. Então, existem fatores, existem profissões que são de inclinações masculinas e inclinações femininas. Isso é natural. E tem dançarino de balé masculino, tem nada artístico masculino? Tem? Não sei. Eu também acho que não tem. Sei. Tem só feminino. E então, as pautas que as feministas defendem são ilógicas, como, por exemplo, um atleta de futebol feminino ganhar o mesmo tanto que o Neymar. Não é questão de sexo, é questão do retorno publicitário que o Neymar traz e o retorno publicitário que a mulher traz. Vê a Ronda Rousey, lutadora. Ela ganhava na época do UFC muito mais do que lutadores, porque ela gerava lucro pro UFC. Muitas pessoas patrocinavam e compravam ingressos para ver a luta da Honda. Pronto, ela ganhava muito mais do que homens. Então são exceções, não tem como. Modelo. Mais do que o modelo exatamente. Masculino. Aí colocou como se fosse, tipo, defendeu. Como se fosse uma questão do sexo. Então a jogadora de futebol feminina tem que ganhar o mesmo tanto que o jogador de E hoje futebol eu vejo masculino. política, inclusive na Câmara Municipal de Goiânia, eu vejo tantos projetos feministas que os homens defendem as mulheres mais do que tudo e os homens não defendem nem a si mesmos. Os homens vocês estão lascados, cara. Porque se não parar essa agenda aí, os homens dão corda, principalmente agentes políticos, dão corda para se enforcarem. Porque foi aprovado no governo federal, um governo de direita, a Lei Mari Ferrer, que é de abuso psicológico. Se a mulher falar que foi abusada psicologicamente, é a palavra dela que vale. Você pode vir preso, abrir um processo, um dano. Você não pode ir preso, mas é um dano, um desgaste muito grande. A gente não vê aquele caso do Johnny Depp com a Nájila Trindade também, com o Neymar. Pois é. Qual que é a ex-esposa do Johnny Depp? Heard. A Amber Heard. Então, aquela mulher destruiu a vida do cara. Ele perdeu patrocínio, ele perdeu o filme, ele perdeu o trabalho. E agora tá trazendo em si a verdade. Mas o trabalho midiático que foi feito em cima dele como abusador sexual foi muito forte, que ele perdeu muitas coisas na vida dele. Então, isso que a agenda feminista fez, junto com o politicamente correto, junto com o progressismo, financiada inclusive por homens héteros bilionários, não é nenhuma minoria, fez isso, né? Fez isso de pensar que é uma guerra entre os sexos. Não existe. Um complementa o outro. Aí alguém ouve uma fala sua assim e fala, então você é machista. Coisa chatão isso, né? Nossa senhora. Gabriela. Ou é um ou é outro. Só pra concluir, presidente.
Autorizada. Muito obrigada pela concessão. Jordan Peterson tem uma frase que é o seguinte: as mulheres não foram feitas para fazer tudo que os homens fazem. As mulheres foram criadas para fazer tudo que os homens não conseguem fazer. Forte. Concordo. Assim, O que eu ia dizer é quais as soluções que você propõe para enfrentamento dessa agenda ideológica de esquerda. Por exemplo, nós todos vamos ter filhos, né? Casamentos recentes. Amém, Jesus. A gente vai ter filhos posteriormente. Como que a gente vai blindar os nossos filhos dessa agenda cultural, ideológica, através de projetos propostos por você? Um projeto político, principalmente, não vai ter efeito nenhum se as pessoas não aderirem aquilo para a vida delas. São Tomás de Aquino tem uma frase que é o seguinte: a lei humana, a lei do homem não pode ferir a intimidade do homem. Ou seja, podem ser pautados vários tipos de projetos na Câmara Municipal. Se você não tiver, ou federal, etc., se você não quiser ou não coadunar com aquilo, você não vai fazer. Ou se fizer, vai fazer muito contrariado. Não a contragosto, né? Porque você é obrigado a não encontrar a felicidade plena naquilo. A política hoje ele não é o fim, é o meio. Você utiliza uma ferramenta, é um instrumento para tentar entregar algo de bom para o bem comum. Só que a política não vai salvar ninguém. Agentes políticos não vão salvar ninguém. O que vai salvar é indivíduos bem formados em seus respectivos grupos, em suas respectivas vocações, sendo e tendo bom caráter, inclinados à vontade de Deus. Porque todos nós somos chamados para servir. Servir é uma regra da natureza. O rio não bebe da sua própria água, o sol não brilha para si, a flor exala o seu perfume, mas ela não sente o seu próprio cheiro. É uma regra da natureza. Nós somos feitos para servir ao outro. E nossa missão é servir a Deus nas pessoas dos nossos irmãos. Na palavra de Deus diz: aquele pequenininho que fizer, é a mim que fará. E na palavra dele também diz que instrui o seu filho, é o caminho que deve seguir, quando crescer não se desviará dele. Hoje nós tínhamos, o professor Olavo de Carvalho, que depois que faleceu, sua obra se perpetuará eternamente. Um homem daquele bem formado, olha o que ele não fez, pela ascensão do conservadorismo, por exemplo. Um professor que é bem formado, quantas almas ele não pode salvar? Quantos alunos ele não pode instruir para uma vida do bem comum? Mesma coisa um pedagogo. Uma farmacêutica, gente. Ela pode curar, ela pode trazer a verdade. Um médico bem formado. Então, a gente precisa de uma sociedade bem organizada em seus respectivos espaços, respeitando suas vocações. Um padre hoje, ele consegue ter muito mais influência, muito mais articulação e poder de influência do que um vereador, porque ele consegue estar presente no coração daquela pessoa, porque ele disse alguma coisa que mudou a vida dela, ele se importa com ela de verdade, ela encontra verdade nele. Então, se tivermos indivíduos assim, bem formados, a gente poderia ter políticos merdas, políticos ruins, políticos corruptos. Se toda a nossa sociedade tivesse uma cultura pela beleza, pela verdade, pelos seus valores, pelas virtudes, não passaria nada de ruim na política, porque a política é um reflexo da nossa cultura. Mas, por exemplo, um projeto de lei poderia afetar nesse sentido, como, por exemplo, homeschooling. Exato, a gente tem... Afeta, porque assim, um projeto de lei como homeschooling já foi protocolizado aqui na Câmara Municipal, mas é aquela questão, se a gente não tiver pessoas que estejam engajadas na causa, que se articulem, que ajudem, o projeto vai ficar travado, não vai passar. E mesmo se passar, vai ser embargado, vai ser judicializado. Se a gente não tiver um judiciário que respeite a liberdade do pessoal, eles vão querer entrar com ações, etc., para embargar aquilo. Então, juntos nós podemos construir. Um projeto, ele começa alguma coisa. E é muito fácil passar projeto, ele ser executado, que é diferente. Quer dizer, não é muito fácil, não. É difícil até passar o projeto, mas mais difícil ainda é ele ser executado. Então, nós protocolizamos na Câmara Municipal o projeto de homeschooling. No começo do ano, esse projeto voltou pra gente porque a gente queria escutar mais pais, mais professores, mais profissionais da área, pra gente receber mais informações, mais conteúdo e entregar um projeto muito bom. E agora esse projeto vai voltar pra CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, e ter andamento. Mas já foi aprovado no Congresso. Graças a Deus, agora vai para ser votação no Senado. Acredito que vai ter uma boa resposta do Senado e sanção do presidente. E aí a gente pode ter mais articulação, mais
peso, porque já é uma pauta federal, e trazer isso, regularizar isso aqui no município. Gabriela, você falou de liberdade. Queria te fazer 2 perguntas sobre o mesmo tema, que é um debate que a gente está tendo muito ultimamente, pelo caso do Daniel Silveira, que foi preso na minha opinião. Por dar a sua opinião. Por dar a sua opinião. Crime de opinião. Hoje existe no Brasil um crime de opinião. É absurdo, né? CPI da fake news. Exato. Na sua opinião, existe limite para a liberdade de expressão? E segundo, a nossa liberdade de expressão no Brasil está sendo ameaçada? Está sendo ameaçada e existe liberdade até o ponto de você pode falar aí, você pode falar tudo, mas se falar isso vai ter consequências. Opa, então peraí. É a mesma coisa da vacina, liberdade para se vacinar, liberdade para falar, liberdade para as outras coisas. Você pode não se vacinar, mas se você não se vacinar, você não vai entrar no hospital, você não vai poder se formar, você não vai pegar o seu diploma, etc. Isso é segregação, você está dividindo as pessoas, né? Primeira classe, segunda classe. Acontece também com a liberdade, porque a gente vê hoje a esquerda pode fazer tudo, pode decepar a cara, cortar o pescoço do presidente, pode chutar a cabeça do presidente, pode defecar na cabeça do presidente, eles podem queimar a bandeira do Brasil, eles podem fazer tudo, não acontece nada com eles. Agora, se a gente falar qualquer fora da planilha do que é permitido ou que não é permitido, pelo amor de Deus, a gente vê isso. Que é uma planilha muito grande. Você vê isso só no ativismo judicial aqui no nosso Supremo, por exemplo, como também no mundo inteiro. A gente tem plataformas hoje que são progressistas, a gente usa os meios que temos, mas a gente usa as ferramentas do inimigo. Eu não posso falar certas coisas aqui no YouTube, porque senão o canal cai do ar. Eu não posso falar questão de métodos que impedem a reprodução feminina. Não posso falar de efeitos colaterais, senão eles... Tudo, gente. O algoritmo funciona de uma forma muito... agressiva. Você fala, gente, como é que os caras sabem disso? Como é que achou? Pois é, tem muita gente por trás disso pra monitorar quem fala, o que fala, como fala, quando falou e te atacar na hora certa. O novo algoritmo funciona através da legenda, né? E ele, ali, através da legenda, ele bloqueia alguns assuntos, como a picada, como... já falei vacina pra caralho. Vou falar agora picada. Como geopolítica, se falar da guerra, né? Sim. Então, realmente existe uma tecnologia, software agora nos algoritmos. Isso. Não pode. Esse vídeo vai ficar flopadíssimo. Né? Vai não, porque tá começando. Mas lá na frente não sei, né? Mas a gente nem falou coisas absurdas, não. Para eles, né? Deixa eu só fazer um adendo. Eu tava estudando esses dias sobre persuasão. E aí... Mas isso é... Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Resumindo, o negócio é o dito popular. Que quando você conta uma verdade, se ela for uma verdade muito dura, é muito fácil ela não ser aceita. Mas se você conta uma mentira que é facilmente aceita, uma mentira possível de engolir, beleza, todo mundo tá de boa. Porque se você fala assim... A questão que a gente falou sobre o feminismo, do armamento, não sei o quê, as verdades duras mesmo da vida. Aí a pessoa fica assim, ai meu Deus, mas vai matar, vai não sei o quê. Aí você vem com mentirinha, fofinha, floreada, delicada, todo mundo aceita. É mais aceitável, politicamente correto. É muito mais aceitável uma mentira bonitinha do que uma verdade dura. É porque também, como você diz isso, né? As feministas usam, por exemplo, o aborto como saúde da mulher. Não é assassinato intrauterino. Você tá cometendo um assassinato dentro do seu útero, tá matando uma criança. Isso você, se fizer isso, permitir isso, você será uma assassina do seu próprio filho. É meu corpo, minhas regras, mas é porque já tem alguma coisa ali não, que mas não isso, é seu corpo. Mas também, meu corpo, minhas regras não funciona pra vacina, por exemplo, né? É, verdade. Aí funciona só pra algumas coisas. É porque não, mais o quê? Mais o quê? Porque se você não se vacinar, você vai... O problema é seu, né? Falta de respeito com o próximo. A gente viu muito isso. Gente, tem que orar por vocês, feministas, para conhecerem a verdade, se libertarem dessa falsa narrativa que elas vivem, né? Então vamos lá, Gabriela. Foi um prazer ter sua presença aqui no nosso primeiro episódio do Ricos Podcast. Nossa conversa foi muito agregadora. Abriu a mente da gente para várias coisas que a gente está vivendo aí no nosso dia a dia, né? Foi um prazer estar aqui também. Muito bom conversar com pessoas com opinião tão forte, porque agora a mentirinha socialmente aceita é muito mais divertida, né?
Então é muito legal ver pessoas tão posicionadas, tão fortes e políticos realmente honestos, que não é tudo corrupto, né? Não. Tem pessoas boas na política e foi um prazerzaço conversar com você. Muito obrigada, Natália e Lucas. Vocês dão super certo aqui. Espero que tenham muito sucesso de verdade. Vocês compartilhem esse conteúdo, divulguem com seus amigos, curtam, se inscrevam no canal, porque eles não falaram isso, viu? Se inscrevam no canal, dá o joinha. Tá treinada ela. Exatamente. Ajuda a gente, porque sempre o começo é muito difícil. Organizar isso aqui não é fácil, demanda uma estrutura, demanda mão de obra. Por trás desse vídeo que você está assistindo, houve agendas, houve pessoas se disponibilizando, ajudando. Então, não custa nada você ajudar esse canal que está crescendo. Muito obrigada, viu? Por terem me convidado. Fico muito feliz, estou sempre à disposição, precisando de alguma coisa. Meu nome é Pronto, tá bom? Obrigado, Natália. Obrigado, Gabriela. Tamo junto, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau.